Bom dia, senhores. E aí, tudo bem? Professor Marcelo Barreto aqui mais uma vez, gravando mais essa aula aqui para o IGTV do meu Instagram. Bem, meninos, olha só. Hoje eu vim dar uma dica extremamente importante, um pouco preocupante, porque ela é meio pesada, mas muito importante mesmo para vocês. Todo mundo aqui, né, que está me acompanhando, que tem estudado em cima de algumas dicas que eu venho dando, sabe que quando a gente olha para a história do Brasil, a gente se depara com um grande desafio, não um único, mas um, que é a grande quantidade de movimentos sociais, revoltas, revoluções, inconfidências, conjurações, guerras. A história do Brasil é bem movimentada nesse aspecto, não é verdade? Eu até costumo falar que eu não gosto daquele termo que foi criado em 2013, um gigante acordou. Como se de repente o Brasil fosse um país que resolvesse lutar por alguma coisa. A história do Brasil, o passado nos mostra que esse gigante ele nunca dormiu, não. Pelo contrário, né? É uma história de muitas lutas, de muitos movimentos sociais dentro de cada região específica, de suas motivações, seu contexto histórico. É muito importante que a gente entenda um pouco disso. E uma das coisas que eu sempre trabalho nas minhas aulas, quem aqui ou já foi meu aluno, com certeza vai se lembrar de eu falar isso, é que o domínio do conceito, ele nos ajuda muito. Como assim? Todo movimento que ele acontece na história, ele tem que ser colocado enquanto título, né? Se é uma revolta, se é uma revolução, se é uma inconfidência, uma conjuração, uma guerra, depois que ele acontece. Né? Enquanto ele está acontecendo, ainda é muito cedo para se escrever sobre aquilo, entende? Então eu preciso olhar para o passado, eu preciso olhar para aquilo que aconteceu, em cima principalmente dos resultados daquele movimento, eu colocar ele dentro de uma questão conceitual. Então, o que eu estou querendo dizer? É muito importante você compreender principalmente a diferença entre uma revolta e uma revolução. Eu separei esses dois conceitos aqui para vocês. Olha só que interessante para a gente começar a trabalhar aqui, galera. Revolta. Rebelião, expressão coletiva de insubordinação, de insubmissão contra algo ou alguém. Revolta de camponeses contra o sistema feudal, um exemplo. Motim, ação de revoltar ou de se revoltar, provocando grande perturbação. Então, uma revolta é uma reação contrária a alguma coisa, é uma expressão de insubordinação, de insatisfação, né, ou um motim. Mas que não necessariamente gere uma mudança, que não necessariamente provoque uma transformação, ou seja, que não necessariamente atinja os seus objetivos, ou alguns deles. É por isso que os movimentos sociais, que muitas vezes fracassaram, que não deram certo, que não geraram mudanças, que não provocaram transformações, na história foram chamados de revoltas. Já as revoluções, olha só que interessante, ação de revolucionar, de incitar uma revolta, uma rebelião, insurreição. Muitas foram as revoluções liberais do século XIX, por exemplo. Mudança profunda ou completa, subversão, revolução de costumes. Então, quando um movimento que também partiu de uma insatisfação, evidentemente. Em uma revolução, ela começa com uma satisfação, com uma alegria. Nossa, tá tão bom aqui, vamos derrubar esse governo, vamos cortar a cabeça dele, ah, que gostoso. Não é isso. Eu tenho que estar insatisfeito com esse processo. Para a partir dessa insatisfação, ou seja, a partir da minha revolta, eu conseguir gerar uma transformação. Compreende isso? Então, uma mudança profunda. Pega a Revolução Francesa, tão famosa nos livros de história. Nasce de uma insatisfação no terceiro estado. Essa insatisfação transformada em ação gera o quê? Transformação. Derruba a Bastilha, derruba a monarquia, guilhotina o rei, vem a República dos Jacobinos. E entenda uma coisa, nenhuma revolução ela é eterna. As revoluções elas duram períodos. Né? Então você tem revoluções que duraram dias, revoluções que duraram meses, revoluções que duraram anos. Mas essa mudança, essa transformação, ela não precisa ser eterna. Ela vai ter um período de duração, evidentemente. Você trabalha a Revolução Francesa, que foi o exemplo que eu dei, nos livros didáticos, você tem ela dando início com a queda da Bastilha, você tem um processo de encerramento com o golpe do 18 Brumário, que dá início à Era Napoleônica. Então, didaticamente, se divide dessa forma. Você tem um processo de início e um processo de fim desses contextos revolucionários. Por que eu estou te falando isso? Eu vou te mostrar aqui uma série de movimentos sociais, alguns deles da história do Brasil, os principais,
E, às vezes, quando você está estudando, parece ser fácil, porque eles não são tão complexos, tão grandes, mas ao chegar lá na prova do Enem, né, lá no vestibular que você for fazer, pode cair sobre um e falar, porra, não estou lembrado dele. Sei lá, vamos supor que cai sobre a revolta do Felipe dos Santos. Você, puta que pariu. Quem foi o Felipe dos Santos? Que merda é essa? Só que aí você tem um domínio de um conceito na sua cabeça. Você sabe que revolta é uma rebelião, uma expressão, uma insubordinação, mas que não gera grandes transformações, que não provocou grandes mudanças, que fracassou. Entende? Então, qualquer alternativa que diga que aquela revolta especificamente gerou uma grande transformação, por mais que você não se lembre dos detalhes da revolta, pode, por favor, pode te ajudar. Você pelo menos descarta aquela alternativa. Não quer dizer que só dominar o conceito resolve o seu problema. Você tem que ter a compreensão dos movimentos, isso é importantíssimo. Porém, o domínio do conceito te ajuda muito, cara. Muito mesmo. Agora eu vou voltar a falar sobre isso. Então, vamos trabalhar só dentro da história do Brasil. Só, como se fosse pouco, né, cara? Rebeliões coloniais. Período colonial, primeira fase da história do Brasil, da chegada dos portugueses, período pré-colonial, ali começa a colonização mais ou menos em 1534 e vai até, né, em tese, a independência em 1822. Durante o período colonial, nós temos duas correntes de rebeliões: as rebeliões coloniais nativistas e as rebeliões coloniais separatistas. É autoexplicativo. A separatista quer se separar, a nativista não quer se separar. Os nativistas são rebeliões coloniais por problemas locais, internos, sem interesses de emancipação, de separação, de independência. Tá? Quais são as rebeliões coloniais nativistas, meninos? Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos, e o Quilombo dos Palmares. Alguns autores colocam o Quilombo dos Palmares como uma das rebeliões coloniais nativistas. Essas são as principais, as mais famosas. Se você for prestar vestibular em alguns locais, em alguns estados, é importante que você pesquise na história daquele estado algumas rebeliões que podem ter acontecido ali, você vai encontrar algumas outras. Mas em termo mais amplo, essas são as que todo mundo estuda. Agora, tem as rebeliões coloniais separatistas, que têm um interesse de emancipação. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Marcelo, agora você falou para mim sobre revolta e revolução. Agora você está falando de inconfidência. Cara, é muito fácil isso. Se eu virar para você e falar assim, cara, eu preciso te contar um segredo, posso confiar em você? O que você vai ser? Meu confidente, eu vou confiar algo a você. Só que eu virar as costas, você conta para os outros, você me trai, você revela o meu segredo. Por que a Inconfidência Mineira não foi chamada de revolta? Porque antes mesmo dela ser colocada em prática, era uma insatisfação? Sim, eles tinham um plano, correto. Mas aí você tem alguém que vai lá e revela aquele plano. Não é isso? Joaquim Silvério dos Reis entrega o plano ao governo de Minas Gerais e a casinha cai. Então, antes mesmo deles tentarem, e se fracassassem seria a revolta, ou se gerassem uma grande mudança seria a Revolução Mineira, mas acabou sendo traído o movimento. Então, eu vou chamar de inconfidência ou de conjuração. Então, o contexto ajuda muito. Com a independência do Brasil, essa é a bandeira do Império, vem o período imperial brasileiro. Primeiro reinado, segundo reinado e período regencial. No primeiro reinado, que foi o governo de Dom Pedro I, entre os anos de 1822 a 1831, nós tivemos a Confederação do Equador, nós tivemos a Guerra da Cisplatina, nós tivemos a Noite das Garrafadas, que são movimentos interessantes para que vocês possam estar pesquisando também. Durante o período regencial, nós temos movimentos mais famosos, né? Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Malês e a Farroupilha. São as chamadas rebeliões regenciais. No segundo reinado, nós temos duas também muito importantes, que foi a Revolução Praieira, em 1848, e depois a famosa Guerra do Paraguai. Né? Então, é muito importante que você revise esses dois movimentos. O segundo reinado ele termina com a proclamação da República em 1889, que derruba aí, né, o nosso imperador Dom Pedro II, que já não tinha mais essa cara de menino na época, já era um senhor, e começa a República Brasileira. A primeira fase da República é chamada de República Velha, que é a soma entre a República da Espada, dos dois primeiros presidentes marechais,
e depois a República Oligárquica, a famosa café com leite. Eu encontrei esse material aqui que eu joguei, mas vamos lembrar que na República da Espada, nós tivemos a primeira e a segunda revolta da Armada e a revolta federalista do Rio Grande do Sul. Tá? É importante se lembrar dela, depois se anota. Na República Oligárquica, de fato, você tem os movimentos mais famosos, a Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, o Cangaço, a Guerra do Contestado, a Greve de 1917 e o movimento tenentista, que dentro dele se insere a Coluna Prestes. Então, dentro da sua lista de movimentos de rebeliões, revoltas e guerras brasileiras, essas aqui precisam ser colocadas como principais para serem estudadas. Quando termina a República Velha? Com a Era Vargas. Na Era Vargas, nós também tivemos alguns movimentos famosos e importantes serem estudados. A Revolução Constitucionalista de 1932, se você quiser colocar, né, anterior, o golpe de 30, ou a Revolução de 30, que dá início à Era Vargas. Nós tivemos a intentona dos comunistas, a intentona dos integralistas, tá, que são movimentos importantes. Você pode falar sobre o Plano Collor, inserido nesse processo, que dá início ao Estado Novo, né, a ditadura varguista. Ao final de 45, você tem ali o movimento querenista. São títulos importantes também de movimentos, de reações, dentro cada um ali de seus contextos, de suas motivações. Em 1964, todo mundo sabe, ao final daquela era populista, o Brasil sofre um golpe de Estado que vai dar início ao regime militar brasileiro. Nessa fase, né, cara, movimentos de guerrilhas urbanas, movimentos de guerrilhas rurais, a mais famosa Guerrilha do Araguaia, formação de grupos guerrilheiros, MR8, PCBR, VAR Palmares, os movimentos culturais, como o movimento tropicalista. Então, esses movimentos também são pautados dentro da história do Brasil e muito importante que você dê uma olhadinha e revise sobre eles. O fim do regime militar dá início à nova república, de 1985 para frente. Nós tivemos em 84 e 85 a direta já, nós tivemos em 92 o movimento dos caras pintados, cuidado para não misturar um com o outro, dá uma lidinha, separe os dois, e aí agora os movimentos mais contemporâneos de nós. Movimento Sem Terra, um movimento muito importante também para ser estudado na história do Brasil. Os movimentos de 2013, né, que reacenderam algumas insatisfações, o gigante acordou, o aumento do preço da passagem dos ônibus, e o Brasil reacendeu essas lutas, essas insatisfações, essas manifestações, e vira e mexe nós vemos isso acontecendo aí. Mas eu não quero pautar a minha ideia nisso, não. Quero mais olhar para o passado, para que vocês possam ter um norte aí, para poder tecer uma lista de revoltas, de movimentos, dominar os conceitos e montar o seu estudo sobre isso. Beleza? Tranquilão? Então é isso aí. Monta aí o seu estudo sobre esse processo, organize o seu material, e eu acho que é uma dica muito importante você organizar isso aí, e qualquer dúvida, tamo junto. Um abraço, não deixe de acompanhar nossas aulas. Fique bem aí. Falou? É nóis. Um abração.